Boa noite, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional. Todas as semanas está aqui para vos falar um pouco mais sobre educação, sobre comunicação. E agora com novo dia de semana, terça-feira. Espero que a vossa semana esteja a correr super bem. E bem não quer dizer que não tenhamos desafios, brebicachos, ok? Bem quer dizer que nós conseguimos ultrapassar, encontrar ferramentas para solucionar, ou pelo menos além de uma tentativa de arranjar uma solução para, não é? Esta mentalidade de crescimento, de fazer, como é que eu posso chegar, não é? Então que seja uma semana espetacular e que tenha sido um dia espetacular, independentemente do tempo, independentemente da meteorologia, ok? Então, bem-vindos a mais uma Ecologia. Quero hoje partilhar convosco. Ao princípio pensei que seria uma temática só para pais, mas não. Olá, Nenê, olá, Fatinha. Beijinho, Fatinha. Então, hoje não é uma temática só para pais, apesar de que no início, quando eu fiz esta linha de pensamento, o meu pensamento foi em relação aos pais. Este trabalho que eu vos vou hoje partilhar um bocadinho vai ser sobre o que é isto de educação nobre. Porque este nome, não é? Esta linha de pensamento que eu vos vou trazer hoje é feita por mim, da minha autoria, esta educação nobre, mas tem uma base. E a base é a educação positiva. Este foi um trabalho final, digamos assim, de uma formação que eu fiz com o Dr. Alfredo Leite, de Psicologia Positiva. 37 horas ou assim uma coisa. E no fim, quem conhece o Dr. Alfredo sabe que as formações, mesmo de curta duração com ele, são sempre impactantes, porque ele não faz igual, porque ele é muito próprio na sua forma de comunicar, na sua forma de se dar. E eu achei muito, muito interessante foi que tudo aquilo que ele nos falava, ele pedia sempre pequenos exercícios, responder a pequenas perguntas, não é? E o meu pensamento foi, quando ele nos pediu, não é? Sugeriu este trabalho final, o meu pensamento foi, eu quero trazer algo de útil e que seja mesmo uma forma de utilizar na ecologia, de partilhar com os pais sobre isto. E então não é só para os pais. Porquê é que eu vos quero dizer isto? Porque a psicologia positiva não é só para as pessoas que estão na psicologia, não é só para os profissionais de educação, não é só para. Psicologia positiva é mais um contexto, mais um conceito que deveria ser usado na nossa educação, sabem? Na nossa forma de estar na vida. Porque, como diz o autor da psicologia positiva, não é? Seligman, assim que se pronuncia, quero pronunciar corretamente. Ele diz-nos exatamente que o bem-estar, ele começa por falar sobre pela felicidade, mas depois, à medida que vai trabalhando mais sobre o assunto e para que seja algo a ser utilizado por todos e que não haja contextos ou conceitos assim trabalhados e misturados, ele fala não da felicidade, mas sim do bem-estar. O que é isto de nós estarmos a sentir este bem-estar na vida, este bem-estar de ser, sabem? Isto não é só para um público em específico, isto é para todas as pessoas, todos os seres. Ele fala-nos que a psicologia positiva é uma psicologia de prevenção, não é? É uma forma de se estar na vida que nos ajuda a gerir os obstáculos que podemos encontrar, que é uma forma de se estar. Eu acho que este conceito de forma de se estar ajuda-nos a perceber que existe uma flexibilidade, existe
uma proposta, não é nada que se imponha, sabem? E isso faz muito sentido, porque a PNL, a Programação Neurolinguística, também é uma forma de se estar. Claro que nós podemos dizer sempre, a PNL do lado negro, não é? Como em tudo aquilo que o humano põe a mão, ok? Não vamos por aí. Eu utilizo a PNL e foi passada pelo meu querido professor Jorge Dias, este trainer que me disse assim, olha, a PNL é utilizada para manipular, ok? Aquilo que eu te vou trazer é a PNL no seu estado mais puro, no objetivo que os seus fundadores tiveram, que foi trazer possibilidade de uma maior flexibilidade e sucesso na comunicação e na gestão e na relação com o outro. E é efetivamente um estudo sobre ti própria. E isto é assim. E aquilo que eu noto é que a psicologia, não estou a comparar, estou a dizer que a psicologia positiva trouxe-me também esta flexibilidade e esta noção de prevenir algo que possa acontecer na minha vida, eu vou ter ferramentas para saber lidar e gerir com. Há um trecho, um excertozinho da obra do autor, do Seligman. Pronto, já sabem como é que eu sou com os nomes, não é? Pronto. De 2010, que ele diz o seguinte, e aquilo que eu vos vou ler agora, explica, sabem, de forma muito assertiva, de forma muito genuína aquilo que é o conceito de psicologia positiva e porque é que um psicólogo se quis focar não na doença, mas sim numa possível cura, na forma como a pessoa podia gerir os seus medos, as suas angústias, as suas crenças. Isso para mim tem um grande valor, porque tal como na PNL que nos diz todas as pessoas têm os recursos que necessitam. Nós temos que os conhecer, saber quais são, ou seja, identificá-los e colocá-los em prática. E quando em psicologia positiva o autor nos fala de forças e virtudes, nós conhecermos quais são as nossas forças, quais são as nossas virtudes, ele enumera e ele explica. É exatamente isto, olha para ti, ser humano. Tens uma capacidade fantástica de utilizar o teu cérebro, de pensar, de raciocinar. É aquilo que te difere dos outros seres. Foi aquilo que te possibilitou evoluir. Utiliza isso. Então não posso dizer que esta live de hoje é só para pais, apesar de eu falar de educação nobre, o que é que isso quer dizer? Mas a educação nobre não seria só uma forma de se estar na educação para os nossos filhos, mas sim uma educação para o nosso bem-estar enquanto adulto, que no futuro iremos ser, não é, responsáveis e exemplo para outros seres. Então que a educação nobre, antes de chegar à criança, comece sempre pelo adulto. Porque isto é uma pescadinha, não é? Isto é uma pescadinha. Se nós conseguirmos usufruir, treinar, exercitar estes novos conhecimentos, estes novos conceitos, novos, porque não é uma questão de novos em termos de tempo, mas é uma questão de novos em termos de utilidade enquanto espécie, digamos assim, ou enquanto sociedade. Se todas as pessoas tiverem à sua disposição este modo de estar, de conhecer e saber como é que pode treinar e exercitar o seu bem-estar, o adulto sabe fazer isso, logo consegue exemplificar isso à criança, ensinar, a criança vai aprender e automaticamente será um adulto que já sabe utilizar as suas forças e as suas virtudes, já sabe reconhecer em si o bem-estar para a sua vida. Isto é muito profundo para mim. O autor, não é? O autor da psicologia positiva fala, e vos ler, não é? Já vos vou ler trecho. Ele fala sobre, quando ele continua a falar sobre a felicidade no livro Florescer, ele modifica a palavra felicidade, deixa de a usar para utilizar bem-estar. E ao utilizar para explicar o que é o bem-estar, ele cria um modelo, que é o modelo PERMA. PERMA, ok? E vocês podem pesquisar o modelo PERMA, está tudo bem. Eu traduzi o modelo PERMA para português e para uma palavra que para mim fazia sentido. E a palavra foi nobre, ok? Então, a palavra nobre será um acróstico, está bem? Daquilo que eu vos vou transmitir.
e das ideias e da continuidade do contexto daquilo que o autor quer passar sobre o que é o bem-estar. Então, o conceito de PERMA vai estar também no conceito de nobre, está bem? Então, foi o porquê dessa utilização, e eu tive algum tempo para encontrar a palavra que eu queria. Além de PERMA ter 1, 2, 3, 4, 5 letras, eu queria encontrar uma mesma palavra com 5 letras que transmitisse aquilo que eu queria transmitir. A educação de alguém, participar na educação de alguém, é um privilégio, é algo de uma nobreza, e não estou a falar numa nobreza no sentido de reis e rainhas e princesas e essas coisas todas, mas no sentido de nobreza interior, da mais profunda elegância e seriedade, ok? E a palavra nobre, para mim, tem esse significado. Antes de continuar, queria só partilhar convosco que este é um tema uma das oficinas da ecologia, está bem? Então eu hoje aqui vou dar só um cheirinho daquilo que é uma oficina de mais horas, mais tempo, sobre este tema em si, educação nobre, ok? Antes de continuar, também vou então ler o trecho que vos estava a falar de Seligman em 2010, num dos livros dele, que diz assim: a crença de que existem maneiras rápidas de se alcançar felicidade, alegria, entusiasmo, conforto e encantamento, em vez de se conquistar esses sentimentos pelo exercício de forças e virtudes pessoais, cria legiões de pessoas que, no meio de tanta riqueza, definham espiritualidade. Emoção positiva, desligada de exercício de caráter, leva ao vazio, à inverdade, à depressão e, à medida que envelhecemos, à corrosão de toda a realização que buscamos até ao último dia de vida. A emoção positiva desligada do exercício de caráter leva ao vazio. Esta frasezinha, mais uma vez, me leva à congruência que eu tanto falo sobre a nossa forma de estar na vida e, para os profissionais de educação, a nossa forma de estar na nossa profissão, na educação. O que é que me vale, ainda hoje eu falei isto às minhas colegas, o que é que vale eu papar formações se eu depois não levo para a prática? O que é que vale eu andar sempre muito contente e feliz, estou sempre sorridente, não há problemas nenhums, se eu efetivamente não me conheço e não sei gerir o meu lado negro? Se eu não me conheço, sabem? Que pessoa sou eu que me relaciono com outros, sejam outros crianças ou adultos, se não conheço em mim as minhas forças e as minhas virtudes? Olá, boa noite, Del, tudo bem? Então, esta necessidade de nós olharmos para dentro, para nós, não é só uma questão agora de moda ou de... Não, estamos a falar de ciência, ok? Psicologia, ciências humanas, que nos diz assim, olha para ti e encontrarás o bem-estar que necessitas. Porque não vale a pena, e o autor não diz isso, não há aqui uma receitazinha, não há uma, como é que ele diz? Maneiras rápidas de alcançar seja o que for, não existe. Porque cada um de nós tem as suas vivências, as suas crenças e as suas necessidades próprias. Então o bem-estar para mim não é o mesmo bem-estar para ti. Pode haver assim umas coisas parecidas, mas não é. Okay? Então esta nossa sociedade que nos partilha a toda a hora nas redes sociais esta coisa rápida de bem-estar, de felicidade, de sucesso, é mentira, é fachada. Se nós não tivermos se não for partilhado este conhecimento sério sobre a verdadeira
ciência, não existe falsa ciência, mas enfim, pronto. Entendem o que eu quero dizer? Se nós não conseguirmos separar aquilo que a sociedade nos quer impor, as redes sociais, notícias, enfim, nós começamos a acreditar que afinal nós estamos muito... Passa-se de alguma coisa de errada porque eu não sou uma pessoa de sucesso, porque eu não sou bem sucedida, porque eu não faço como aquela. E isto em todas as áreas. A mãe espetacular que só mostra fotografias lindas, maravilhosas, a outra que só mostra que está no ginásio. Fez lembrar as minhas fotos no ginásio, não é? É uma forma de compromisso comigo, tá? Mas pronto, seja como for, esta coisa de estar sempre tudo bem nas redes sociais, ninguém vai postar uma coisa que passei um dia de cocó. Ninguém vai tirar uma fotografia e pôr uma publicação sobre isso. Então nós achamos que está sempre tudo bem. É um falso sucesso, uma falsa felicidade. Tá? E aquilo que eu hoje vos queria partilhar é exatamente esta ideia de que nós, quando educamos alguém, neste caso, quando partilhamos este privilégio de estar na vida de outra pessoa, filhos ou profissionais de educação, ok? O nosso principal responsabilidade, além de estarmos na nossa melhor versão, é exatamente perceber qual é a necessidade desta pessoa, desta criança. Como é que eu posso utilizar este privilégio de estar na vida dela, na educação, para movimentá-la para a frente, sabem? Como é que eu posso ajudar a crescer? Como é que eu posso ajudar a ultrapassar obstáculos? Como é que eu posso ajudar a criar nela esta mentalidade de crescimento? Então foi nesta linha condutora que eu criei esta ideia, não é? Baseada no modelo PERMA, sobre a educação nobre. E já há algum tempo que eu queria partilhar convosco sobre isto, porque é uma das oficinas da ecologia, e então hoje decidi realmente porque me fez sentido, porque não é só uma questão de estarmos agora todos a começar o tempo letivo e tudo está a começar, o ano está a acabar depois, enfim, há sempre estes momentos que nos fazem refletir sobre o que é que andamos a fazer em termos pessoais e profissionais. E se nós, profissionais de educação, temos este dever de pensar o que é que eu ando a fazer, qual é a minha intenção quando proponho algo, que grupo tenho, que forças têm estas crianças, esta criança em específico. Os pais muitas vezes não têm esta sensibilidade porque não foram ensinados a fazer tal. Ok? Então, por isso é que eu no início vos falei que eu tinha pensado neste tema só para pais, para os ajudar a ter uma linha orientadora de sugestão sobre a forma como podemos educar as nossas crianças, sendo o princípio base fomentar este bem-estar que vem de dentro. Então, começando pela primeira letra da palavra nobre, não é? Sabendo que é um acróstico daquilo que também como modelo PERMA, a primeira letra da palavra nobre, o N, e a primeira coisa que eu vos trago é N de naturalidade. O que é que eu quero dizer com a naturalidade? Naturalidade de se ser enquanto pessoa. O autor fala muito das emoções positivas e no poder que as emoções positivas têm. Eu aqui falo-vos não só do poder das emoções positivas, mas na consciência de nós também temos emoções negativas. Elas existem, ok? Temos até uma tendência para dar mais ênfase às nossas emoções negativas. A naturalidade existe aqui numa tentativa de demonstrar que és humano e que não há esta perfeição, não te é exigida esta perfeição, porque não és uma máquina. É exigido, é pedido que tenhas consciência de ti, enquanto pessoa, enquanto ser humano, e que esse ser humano tem um lado negro e um lado de luz, ok? Como diz a música do Revoso, que eu adoro a expressão, que é um lado lunar e um lado solar. E está tudo bem, ok? Os dois fazem falta. Os dois têm uma força. Os dois têm um objetivo.
Então, se por A mais B nós conseguimos perceber na psicologia positiva que as emoções positivas dão-nos maior força para fazer algo, vamos nos concentrar nas emoções positivas em nós, no nosso lado solar, ok? Então o lado lunar. Aceita que ele existe. Então há dias que vai correr menos bem, está tudo bem. Há dias em que vais estar mais cansado e que precisas só descansar, ok. Aceita isso em ti. Não te recrimines, não digas assim, não fiz nada hoje só te... Foi um dia, ok. Não é preciso repetir esse dia, pois não. Tens consciência que se fores mais proativa vais ter outros resultados, ok. Mas naquele dia em que estás mais carente, mais lunar, acolhe isso em ti. Está tudo bem. Não precisas de ser perfeita. Olá, Marta. Marta, vamos aqui dizer uma coisa. A psicologia positiva contribui para que as pessoas que têm um elevado nível de bem-estar psicológico aprendem de forma eficaz, trabalham de maneira produtiva, têm melhores relações sociais, são mais propensas a contribuir com a sua comunidade e têm maior saúde, expectativa de vida. Quando bem aplicado no contexto educacional, transforma-nos e modifica a visão. Tantas vezes estática errónea, exatamente, de que temos sobre o ato de educar. Um dos livros que mais me fez sentir isso foi no Educar para o Optimismo. Eu hoje estou um bocado disléxica, desculpem, é o cansaço. E outro, qual é que foi? Agora não me estou a lembrar. Um foi este, Educar para o Otimismo, que eu não percebo como é que eu o conheci tão tarde, mas lá está, cada coisa tem o seu tempo, não posso ficar a pensar no passado, é aceitar, lá está, aquilo que eu estava a falar da neutralidade, da naturalidade, desculpa. E outro livro, da agilidade emocional, foi lá que eu descobri o conceito de mentalidade de crescimento, ok? Agora não consigo tirar, está lá a flor, peço desculpa. Mas aquilo que eu vos quero passar com esta primeira letra da naturalidade é exatamente nós percebermos que não temos que ser perfeitos a toda a hora, temos que nos aproximar da nossa melhor versão todos os dias, um bocadinho mais, não para os outros, não para nos comparar seja com quem for, mas no sentido de dar o melhor de nós e aprender todos os dias um pouco. Sendo que, como somos humanos, não existe o 100% a toda a hora. Ok? Como as redes sociais nos querem dizer, não existe, como a publicidade nos quer demonstrar, não existe, nós não somos máquinas. Na educação dos nossos filhos, a mesma coisa se passa. Nós não temos que ser perfeitas, temos que ser naturalmente verdadeiras com os nossos filhos, naturalmente verdadeiras com os nossos sentimentos, naturalmente verdadeiras com a nossa intenção ao educar. Para que isso aconteça, é necessário que eu aceite e olhe para mim e aceite a pessoa que sou. Para aceitar a pessoa que sou, eu tenho que me conhecer enquanto pessoa. Voltamos depois às forças e às virtudes. Okay? Então, primeira letra, N, naturalidade, de se ser. O, observar as pequenas e diárias coisas da vida. Há uma música muito bonita de Luísa Sobral, que a música chama exatamente isso, as pequenas coisas. E ela traduz, com o seu timbre maravilhoso, coisas tão simples da vida e que nos passam completamente ao lado, que nos... Ok? Hoje esteve a chover, a potes, não é? Pelo menos por aqui. Claro que eu penso muito nos animais que estão na rua, eventualmente pessoas que estão na rua, os passarinhos, enfim. O meu pensamento vai logo para as pessoas que possam eventualmente estar a sofrer de alguma forma com a chuva. E esse sentimento deixa-me triste, deixa-me apreensiva. E eu aceito esse sentimento, mas logo de imediato o meu pensamento e o pensamento que escolho ter é:
Eu também gosto muito do som da chuva. O som da chuva acalma-me e acalma-me verdadeiramente. O som da chuva, se vocês fecharem os olhos, para mim, ok? Para mim, quando eu fecho os olhos, dá-me uma sensação de natureza real, não vos consigo explicar, exprimir por palavras. É um sentimento que eu tenho quando ouço a chuva, quando cheiro a chuva a bater no chão e o cheiro da terra molhada pela chuva, ok? Então, escolher não é uma questão de nós apagarmos as emoções negativas, não, é uma questão de aceitar que existem, acolhê-las, aceitar e escolher aquela que me permite ir para a frente, aquela que contribui para o meu movimento em relação à vida, o movimento para a frente em relação à vida, ok? E isso faz muito sentido, porque isto é uma forma de nós comunicarmos diariamente connosco, é uma forma de nós treinarmos a nossa comunicação interna, coisa que nós não fazemos, coisa que nós não fomos habituados nem ensinados a fazer. Então, observar estas pequenas coisas, como a chuva a cair, as nuvens no céu, mais os passarinhos, algo que acontece no nosso dia a dia e que nós não paramos por um segundo sequer. Por exemplo, eu aqui ainda consigo ouvir os grilos. E eu adoro ouvir o som do grilo, por exemplo. Isto é uma coisa que se treina, está bem? Nada, mas isto és tu porque tu és muito virada para essas coisas e para a natureza. Não, não é uma questão de eu ser virada para seja por onde for, tá? Isto é uma coisa que se vai treinando. Agora, eu posso dizer aqui quais são as pequenas coisas que eu olho e que eu sinto a necessidade de olhar e parar para ver, para observar, para sentir, para ouvir. Agora, tu saberás, aqui a Lucília está aqui a falar, as borboletas, por exemplo. Partilhamos as duas, tá? Observar as borboletas que estão a passar. As suas cores. Então, cada um de nós saberá quais são estas pequenas coisas do nosso dia-a-dia que acontecem e que nós, por isso, simplesmente não damos atenção. João, mas porquê é que isso é tão importante? Porque é o que te permite sair da rotina, da roda do ratinho, sabem? Aquela roda do dia-a-dia da vida do adulto. Sendo que foi o adulto que construiu exatamente essa sua rodinha para andar. Essa observação das pequenas coisas permite parar o tempo necessário para tu te centrares naquilo que queres fazer verdadeiramente. E não na reação automática que tens perante certa situação ou certo acontecimento. Então é por isso que é necessário observar as pequenas coisas. Para teres um momento de pausa. B. Estamos na palavra nobre, já vamos à letra B. Já falámos do N, do O e agora do B. Beatitude. Uma palavra que é pouco utilizada. O que é que quer dizer esta beatitude? É uma felicidade completa, uma felicidade preenchida. É uma sensação de bem-estar. Sendo nós um ser social, nós não conseguimos isto sozinhos. Nós necessitamos de sentir que pertencemos a. Então, para ajudar a este conceito de beatitude, desta felicidade completa, eu trago-vos um outro conceito africano, Ubuntu. Eu sou porque tu és. Eu existo porque tu existes. E este conceito ajuda-nos a praticar aquela empatia que nós estamos muitas vezes a ouvir em todo lado, empatia, temos de ser empáticos, patati. Sendo que eu não gosto de utilizar muito a palavra empatia, porque a empatia pode ser uma empatia fingida, aquela empatia cerebral, sabem? Sim, eu sei como é que é, aquela coisa. Okay?
Não é uma empatia em que nós estamos a sofrer como o outro sofre, sem contribuir para o seu crescimento. Eu prefiro a palavra compaixão, em que nós não temos a pena do outro, não é uma questão de pena, é uma questão mesmo de sensibilidade. Eu estou aqui para aquilo que tu necessitares. Não é eu estou aqui porque estou aqui só, ou eu estou aqui para aquilo que eu quiser que te dar. Não, eu estou aqui para aquilo que tu precisares. Perceber que nós, enquanto espécie, não vivemos isolados. Nós somos seres individuais nas suas necessidades, na sua complexidade. Contudo, nós somos um ser que evoluiu junto com o outro. Nós não evoluímos sozinhos. Nós não aprendemos coisas sozinhos. O que é que acontece quando nós estamos com os outros? Nós trocamos ideias, ok? Nós partilhamos informações. É muito engraçado, há uma como é que ele se chama? O Cortella fala sobre a história de uma ponte, os dois homens chegam e trocam os pães e cada um tem um pão e fica com o pão, ok? Agora, quando os dois homens vêm, têm uma ideia, o outro tem uma ideia, eles trocam as ideias e eles vão-se embora e cada um não tem uma ideia, fica com duas, ok? É exatamente isto. Nós não nos acrescenta nada só falarmos connosco mesmos, ok? Ajuda-nos para nos conhecermos, mas depois é no trato com o outro, na cumplicidade com o outro, que nós conseguimos depois acrescentar algo à nossa vida. Então, esta noção de que eu sozinha não existo. Eu preciso de ti. Não é? Eu sou porque tu és. Eu existo porque tu existes. Isto faz muito sentido, este conceito em relação à educação e em relação à educação dos nossos filhos. Porquê? Não só para exercer a ideia, este princípio da atenção plena, do igual valor. Eu não sou tua mãe, nem és tu meu filho, ok? Não é uma questão de poder enquanto propriedade. Eu tenho o privilégio de ser tua mãe, tu tens o privilégio de ser o meu filho. Eu vou ensinar-te, tu vais me ensinar, eu vou aprender e tu vais aprender. Existe aqui uma relação recíproca, ok? E isto não quer dizer que eu não tenho autoridade sobre a criança, porque é a minha responsabilidade enquanto adulto, tá? Quando eu falo do igual valor, é igual valor enquanto ser, não enquanto responsabilidade. Porque depois lá está, se nós estamos só, e por isso é que é tão difícil, mas eu não desisto de falar aqui, porque o que acontece é que nós ouvimos umas coisas nas redes, lemos uns postzitos e depois caímos na permissividade, ou caímos no autoritarismo, caímos nestes extremos. Mas tem que se respeitar a criança, mas desde quando é que, ao respeitares a criança, não estás na mesma a ensinar a criança como se faz algo? Porque se tu estás a dar à criança uma liberdade sem que ela entenda o conceito de liberdade, ou seja, sem que ela saiba como se faz, sem que ela tenha essa noção de responsabilidade sobre aquilo que está a fazer, e a responsabilidade da criança não é comparada com a responsabilidade do adulto. Agora, a criança necessita dessa liberdade, necessita também de saber como se faz. Então, é da tua responsabilidade, adulto, prover essa informação. Então, isto para vos dar para vos explicar este conceito de igual valor. Não temos que cair na permissividade, ok? É necessário, pela nossa responsabilidade enquanto adulto, exercer a nossa autoridade no bem-estar da criança, tá? R. NOPR. Ressonância. Um conceito de psicologia que nos explica, de uma forma, agora estou a falar de uma forma muito simples, não é? Aquilo que eu sinto
é enviado, é transmitido, é comunicado ao outro. E o outro irá sentir também. Com a criança e com a relação entre mãe e pai, não é? Progenitores e filhos, isso é muito visual. Nota-se, por exemplo, nós conseguimos, nós profissionais de educação, na altura das adaptações, se a mãe ou o pai estiverem extremamente ansiosos, inseguros desse momento, a criança vai estar também muito ansiosa, muito aflita em relação àquilo que está a passar. Porquê? Porque é passada esse sentimento. Ok? Então, se eu tenho consciência que isto acontece, eu que sou adulto, maduro, eu vou trabalhar em mim estas inseguranças, estas questões, como? Em relação, por exemplo, à adaptação, eu vou falar com a educadora, vou fazer todas as perguntas que eu quiser fazer, eu vou pedir à educadora porque ela tenha paciência, porque sou pai de primeira viagem, ou porque é a primeira vez que vai para a escola, ou porque estamos a passar agora uma situação assim de grande stress e eu preciso ter a certeza que por tudo aquilo que eu sinto aqui dentro, eu transmito ao outro, o outro sente também. Então esta noção a palavra, não é, ressonância, que nos ajude a ter a consciência de que, principalmente em relação e com as crianças, eu tenho que ser muito congruente naquilo que eu estou a sentir. Eu não posso estar a sentir uma coisa e a minha boca falar outra. A criança vai a léguas notar isso. Porquê que isto é importante falar? Porque realmente a criança vai perceber que, espera aí, estás a dizer uma coisa, mas o teu corpo diz outra. Eu estou a sentir outra. Então eu não posso confiar em ti. Tu não és uma pessoa confiável. Eu vou perder a confiança que tenho em ti. Logo, a relação com a criança começa-se a separar. Deixa de fazer sentido para a criança. Trabalhar em nós todos os nossos medos, trabalhar em nós adultos todas as nossas angústias, trabalhar no sentido de conhecer, de procurar como fazer, de procurar alguém que nos ouça e que nos possa ajudar a ultrapassar isto. Não se trata só de um bem-estar para nós adultos, mas sim um bem-estar para a criança que está connosco. O autoconhecimento é uma necessidade, não é um luxo, ok? Não é uma moda. É uma necessidade não só para o bem-estar da pessoa em si, do adulto, mas para a criança que com ele vive, priva, sendo pai ou sendo profissional de educação. Faz-vos sentido aquilo que estou a partilhar? Eu, à medida que estou a falar convosco, eu estou a ter lembranças de certos acontecimentos da nossa prática educativa e mesmo do nosso exemplo enquanto mãe, não é? Do meu exemplo enquanto mãe. Eu gostava muito de ter tido esta informação quando era adolescente, quando era mais nova. Não nos foi ensinado. Por isso é que é necessário que cada vez mais nós partilhemos aquilo que vamos descobrindo. Tal como eu disse hoje às minhas colegas, mais que não seja para experimentar dizer assim, não concordo, não acho bem, mesmo quando há estudos científicos a provarem, mas pronto, ok, são esses 500. NOBRE é empoderamento pessoal. Devo dizer devagar, está bem? O que é que quer dizer este empoderamento pessoal? Podemos traduzir como fibra, como paixão, como persistência. Um outro conceito também da psicologia, que agora não me estou a lembrar o nome da psicóloga, que nos fala sobre a garra. Ok? A garra. Esta paixão e esta persistência. A paixão, vocês sabem o que é? É o gosto que nós temos em fazer algo. O gosto que eu tenho em falar-vos destas temáticas e
e de vos falar da ecologia, porque é uma coisa que vem daqui. Eu costumo brincar. Foi a Doing também, Carol Doing, Lucília, da Garra. Pensava que a da Garra era de mentalidade de crescimento. Se calhar tu... Será que é a mesma? Mas obrigado. Mas se a Lucília está a dizer, eu confio, tá? Que ela tem muito mais foco nos nomes do que eu. Como eu estava a dizer, esta paixão é aquilo que nos ajuda a seguir em frente mesmo quando há desafios, ok? Então, esta coisa de olharmos para a educação como uma paixão, não só os profissionais da educação, mas também os pais, é um privilégio. É algo que é os pais, não é? Para os pais, natural. Mas aconteceu. Ok, aconteceu, mas foi algo que tu escolheste também. Inconscientemente ou conscientemente, tu escolheste. Então, é algo que é natural em ti, não vejas como um peso. Vês como um peso quando não tens tantos recursos assim. Então, se estás a ver a educação como um peso, precisas de ganhar recursos, ganhar ferramentas. Ok? Aprender como. E não quer dizer que seja aqui, pode ser em outros sítios, mas que te dê uma possibilidade de ter ferramentas e que utilizes e que te faça sentido e que tenhas benefício com isso na vossa relação. Obrigado, Ângela. Foi exatamente, não vou dizer o resto do nome, tá bem? Não vou conseguir. Mas a psicóloga Ângela qualquer coisa, que nos fala sobre a garra. Obrigado, Lucília. Depois, quando a live acabar, fica gravada, voltas lá a pôr nos comentários, está bem, Lucília? Porque eu vou-me esquecer dos nomes. Então, esta paixão é exatamente esta lufada, esta capacidade de nos fazer movimentar, fazer, de querer fazer, sabem? É pelo querer, pelo gostar. Tal como a criança, sabem? A criança aprende quando gosta da pessoa, quando se interessa pelo tema, quando aquele tema, apesar de ser secante, mas aquela pessoa que é tão importante para mim, está a falar daquela maneira. Ok? Isto é a paixão. E a persistência. E a persistência que nos diz assim: olha, não desistas à primeira. Olha, sê com a água, contorna as coisas. Se isto é uma ideia que é tua, que é algo que te vem de dentro, que te faz vibrar, que te faz brilhar o olho, segue em frente. Mas aqui há uma coisa que é persistência constante e saudável. Isto quer dizer que mesmo existem coisas que tu defendes e que tu achas e que queres fazer e tu notas que não dá a dar, não estou a conseguir, já tentei 1001. Será que tenho que pausar um pouco? Então esta persistência saudável é aquela persistência focada e consciente até onde vamos, até onde é útil, até onde é prazeroso eu ir. Porque não é para andarmos a dar murros em ponta de faca. Ok? Não é isso. É uma persistência saudável, uma persistência natural que nos dá uma força, que nos dá um impulso para andar para a frente. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa, porque a linha de pensamento é sempre esta. Qual é o conceito, qual é o bem-estar que nos promove bem-estar? Como é que nós podemos treinar este bem-estar promovendo bem-estar? É a nossa capacidade de olhar para a vida como uma possibilidade. Só que se eu disser isto, eu vou dizer isto o tempo todo e não vos trago mais nada. Ok? Era isto que eu vos queria dizer hoje. Olha aqui a Marta, tão giro também. Educar é com N, naturalidade, olhar a beleza, R de real e de téria. É isso? Das crianças e jovens. Eu gosto muito de brincar com as palavras e eu acho que é importante. E eu gosto muito porque eu obrigo-me a fazer isso. Já vos falei que eu não aprendi a ler
como as outras crianças e tive esta dificuldade na leitura e na expressão oral e na comunicação. Então, eu treino isto em mim, eu obrigo-me a utilizar estas palavras novas e a brincar com os conceitos e com os significados. E então fica aqui um pouco esta partilha sobre a educação nobre e que nos faça a todos, porque eu quando falo aqui para vós também estou a falar para mim, que nos faça a nós esta âncora sobre o que é uma educação nobre, olhando para a naturalidade, observando as pequenas coisas da vida, perceber que existe beatitude na nossa humanidade, só existimos porque existe mais alguém também, e que através desta relação existe uma ressonância de sentimentos em relação a nós e para com os outros, e perceber que nós temos o poder de sermos empreendedores de nós próprios enquanto pessoas trabalhando na nossa melhor versão para podermos chegar e estar para as nossas crianças, sejam alunos e principalmente filhos. Meus queridos, minhas queridas, uma excelente noite, uma excelente semana. Fico a aguardar aqui os comentários da Lucília, está bem, com os nomes das psicólogas, tanto da Carol como da Ângela. E se vos fizer sentido, partilhem para mais pessoas, para mais adultos, para pais, e que possamos todos contribuir um pouco mais para o bem-estar do adulto, porque assim vamos também chegar ao bem-estar das crianças. Fiquem bem. Uma excelente semana para todos.